Batismo na água. Você sabe o que é o batismo nas águas? Ordenança de Jesus. Jesus, na chamada Grande Comissão, disse aos seus discípulos que eles deveriam pregar o Evangelho e batizar os convertidos. Mateus 28, versículo 19. Para nós, o batismo nas águas é uma ordenança de Cristo e faz parte da vida de todo o que crê genuinamente. Selo de fé, Marcos 16 versículos 15 e 16 também nos mostra que o batismo é um selo de fé como manifestação pública do que está no coração. Logo, é algo que acontece após o indivíduo crer no Evangelho. Circuncisão do coração, o apóstolo Paulo, em Colossenses 2 versículo 11 e 12, relaciona o batismo como um sinal da aliança com Deus. Enquanto no Antigo Testamento, a prática da circuncisão era um sinal dessa aliança feita no corpo, no Novo Testamento a circuncisão acontece no coração e o batismo é uma de suas expressões. Quem pode se batizar? A Bíblia nos mostra que a fé em Cristo e em sua obra redentora é o único pré-requisito para o batismo. A pessoa evangelizada que crê de todo o coração em Jesus e compreende a obra redentora da cruz está pronta para ser batizada. No batismo ela declara publicamente a sua fé. Se identifica com a morte de Cristo, entendemos que era nossa condenação e nos colocamos, pela fé, na cruz com Jesus. Se apropria da vida conquistada por Ele na cruz, recebemos, pela fé, tudo o que Ele já conquistou, sabendo que não é por aquilo que fazemos, mas pela sua graça. Por que não batizar crianças? Como o batismo é um sinal da fé em Cristo, que compreende a obra redentora e suas implicações na vida do indivíduo, é necessário que haja uma decisão consciente e o consentimento do cristão. Na Alcance Curitiba, não estabelecemos uma idade mínima para o batismo, mas todo pré-adolescente ou adolescente que deseja se batizar passa por um processo de acompanhamento e orientação para que tenha plena consciência de sua decisão. É preciso um tempo mínimo de conversão antes de se batizar? Não. A decisão pelo batismo deve ser tomada com consciência e fé e não depende de tempo de conversão. Em Atos 8, vemos a história de Filipe que evangelizou um etíope. Naquele mesmo momento, o homem perguntou: há aqui água. O que me impede de ser batizado? Filipe respondeu que se ele cria de todo o coração em Jesus, não havia impedimentos para o batismo. Ele reafirmou a sua fé e foi batizado. Porque o batismo é feito pela imersão, a pessoa entra na água. A palavra baptismos, do grego, significa imergir, mergulhar, colocar para dentro de. O ato é uma identificação com a morte e ressurreição de Cristo e, portanto, é exatamente o que significa a imersão nas águas no momento do batismo. Quando Felipe batizou o etíope, eles pararam em um lugar onde havia água. A Bíblia diz que ambos entraram na água, Atos 8, versículos 8 e 39. Certamente aquele eunuco viajava abastecido com água potável, se fosse o caso de praticarem a aspersão havia água suficiente naquela carruagem para isto. Mas batizar é imergir. Não foi à toa que João Batista se utilizou do Rio Jordão para batizar. Depois, mudou o local de batismo para Enon, perto de Salim, e razão para isto é descrita pelo apóstolo João em seu Evangelho, porque havia ali muitas águas. João 3 versículo 23 explica o pastor. Só o pastor pode batizar. Não, Jesus disse a todos os seus discípulos que poderiam pregar e batizar os que crescem, assim como não existe um lugar específico para o batismo. Pastores conduzem o batismo, mas outros líderes também podem ser chamados para participar desse momento. Só é salvo quem for batizado.
O batismo faz parte do processo de salvação, mas ele não é um meio de salvar ninguém. O batismo não salva, mas acompanha a salvação. Jesus disse que quem crer será salvo e quem não crer será condenado. Porém, ele não disse que quem não for batizado será condenado, mas sim quem não crer. O ladrão que foi crucificado com Cristo na cruz creu, mas não teve tempo de ser batizado. Porém, ainda assim, Jesus disse que ele estaria no paraíso naquele mesmo dia. O batismo, portanto, não salva, mas nem por isso deixa de ser importante e necessário. Aquele ladrão não tinha condições de passar pelo batismo. Mas alguém que crê deve obedecer à ordenança de Cristo e ser batizado. Caso contrário, estará em deliberada desobediência a Deus, o que poderá impedir-lhe de entrar para a vida eterna. Podemos dizer que o batismo é parte do processo de salvação, mas não que ele em si salve. Muito obrigada a Deus pela oportunidade de aprender sobre suas maravilhas e poder passá-las adiante. Obrigada por assistir. Recebam a mensagem de Deus no seu coração e sejam abençoados. Compartilhem aos seus amigos para que eles também sejam abençoados. Não se esqueçam de dar um like e se inscreverem e ativar o sino para ser notificado quando eu postar vídeos novos.